Os 4 cavaleiros, mencionados no intrigante capítulo 6 no livro de Apocalipse, estão deixando rastros de sua iminente chegada. Basta contemplar os últimos 5 anos do nosso mundo para identificar os indícios de sua presença e os impactos que estão exercendo sobre a Terra. O livro de Apocalipse emerge como um portal para o futuro, sendo submetido a uma análise mais minuciosa do que qualquer outro livro. Nenhuma obra na Bíblia enfrenta tanta controvérsia e desafio quanto essa profética narrativa. Algumas igrejas chegam ao extremo de evitar ativamente seus ensinamentos, buscando desacreditá-lo. Essa resistência por si só deveria suscitar questionamentos. Acredito que a contestação em torno no livro de Apocalipse se deve a 2 motivos cruciais. Em primeiro lugar, ele revela Jesus Cristo de uma forma única, apresentando-o não como bebê na manjedoura, mas como vivente, o Todo-Poderoso, detentor das chaves da morte e do Hades. Este livro exalta o Filho do Deus vivo como nenhum outro na Bíblia. O segundo motivo é sua capacidade de desvendar o futuro e eventos iminentes, incluindo a aparição dos 4 cavaleiros. Acredito firmemente que o livro de Apocalipse está se desdobrando diante de nossos olhos, e o que testemunhamos atualmente serve como um intrigante prelúdio para eventos ainda mais extraordinários que estão por vir. Se você deseja conhecer o Senhor Jesus Cristo em sua plenitude e desvendar os mistérios do futuro, mergulhe nas páginas reveladoras no livro de Apocalipse. Estamos vivendo não apenas uma época presente, mas um preâmbulo para o evento real que se desenrolará diante de nossos olhos. A visão dos 4 cavaleiros de Apocalipse emerge como uma das narrativas mais fascinantes e proféticas da Bíblia. João, agraciado com uma visão singular, testemunhou a representação de diferentes facetas dos últimos tempos por meio desses enigmáticos cavaleiros, conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, somos transportados para o momento em que o Cordeiro abre um dos selos, desencadeando uma série de eventos. Uma voz como trovão ecoa, proclamando: "Vem e vê". A abertura dos selos desencadeia variadas formas de julgamento, sendo os 4 primeiros selos associados aos cavaleiros que desferem diferentes desastres sobre a Terra. O primeiro cavaleiro, conforme registrado no Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, surge montado em um cavalo branco, empunhando um arco e coroado. Este é frequentemente identificado como o Anticristo ou o falso Messias, cuja missão é enganar as pessoas, afastando-as do único Deus verdadeiro. Representando o espírito de engano que se tornará predominante nos últimos tempos, ele e o falso profeta pavimentarão o caminho para a grande tribulação. Mesmo durante esse período tumultuado, a enganação persistirá de maneira intensa. Mergulhe nesse intrigante relato bíblico para desvendar os mistérios por trás do cavaleiro no cavalo branco e as implicações proféticas que ecoam através dos tempos. Em Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, imerso em uma atmosfera de mistério e advertência, Jesus compartilha palavras que ressoam através dos tempos: "Em cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou ele". Essa advertência ganha vida quando nos confrontamos com o Anticristo, um enganador habilidoso que se apresenta sob a máscara da retidão. Ele habilmente desvia as pessoas do verdadeiro Deus em direção a si mesmo, iniciando uma sedução que culmina em traição. Às vezes, imaginamos o Anticristo apenas como o arauto da violência, da marca da besta e da coerção, mas sua ascensão começa com a unificação das pessoas antes de se virar contra elas. Surpreendentemente, alguns sugerem que esse cavaleiro de Apocalipse é o Cristo vitorioso, galopando em um cavalo branco com uma coroa. Argumentam que ele derrota as forças do mal no mundo. No entanto, uma análise atenta revela nuances cruciais entre o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, e o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 19. A Bíblia esclarece que a segunda vinda de Cristo ocorre no final da tribulação, trazendo consigo 1000 anos de paz, enquanto o Anticristo desencadeia calamidades cataclísmicas. A farsa do Anticristo, que se assemelha a Jesus, é uma entre muitas falsificações de Satanás. Em seu rastro, surge o cavaleiro do cavalo vermelho, que, ao abrir o segundo selo, instiga a guerra e derramamento de sangue. Os efeitos desse espírito já se manifestam em nosso mundo, onde conflitos e guerras persistem, revelando a urgência e relevância dessas profecias. Ao longo da história, vimos nações se erguendo contra nações, famílias divididas e indivíduos em conflito. A guerra permeia a narrativa humana desde o primeiro assassinato registrado entre irmãos em Gênesis e continuará a desempenhar um papel crucial nos últimos tempos. Em Lucas, capítulo 21, versículos 9 a 10, somos alertados: quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. O terceiro cavaleiro, conforme descrito no Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 a 6, traz consigo um cenário sombrio. Ao abrir o terceiro selo, uma voz entre as criaturas vivas ecoa: vem e vê.
Diante dos olhos de João, surge um cavalo preto, seu cavaleiro segurando uma balança. A voz anuncia: em 1 quarteirão de trigo por 1 denário, e 3 quarteirões de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro, montado no cavalo preto, simboliza a fome e o colapso econômico que assolarão a terra. A cor preta, associada à fome, é uma previsão sombria encontrada em outras passagens da Bíblia, como Jeremias, capítulo 14, versículos 1 a 2. À medida que o terceiro selo se desvenda, João testemunha um evento terrível que se desdobrará nos últimos dias, especialmente durante a grande tribulação. A jornada para desvendar essas profecias continua, desafiando-nos a refletir sobre o significado profundo desses eventos iminentes. Aquele que cavalgava o cavalo preto segurava uma balança com firmeza, desencadeando uma visão intrigante do futuro. O cavalo negro, simbolizando a fome iminente, traz consigo um cavaleiro portando uma balança, prenunciando um tempo em que as pessoas terão que calcular meticulosamente seu sustento. Não por escolha, mas devido à escassez extrema de alimentos, um homem se verá trabalhando incansavelmente apenas para garantir o pão necessário para aquele dia. Nas entrelinhas de Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, alguns estudiosos da Bíblia vislumbram uma conexão intrigante com a inflação. A inflação, uma força que dilui o poder de compra da moeda ao longo do tempo, é interpretada como uma representação quantitativa da rapidez com que a desvalorização ocorre. A expressão uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário ecoa a alta inflacionária indicada nesse versículo. Preços que, aproximadamente, são 12 vezes mais altos que o normal, implicam que um dia de salário seria necessário para adquirir os ingredientes para um simples pão. Este é um retrato vívido de um tempo de fome, onde a vida se reduzirá às necessidades mais básicas. A frase "vê que não danifiques o azeite e o vinho" revela uma verdade intrigante: em suprimentos menos essenciais ainda estarão disponíveis para aqueles que podem se dar ao luxo de adquiri-los. Em meio à penúria, os luxos da vida permanecerão acessíveis para quem tiver os meios necessários. Estas são visões que nos desafiam a refletir sobre o significado profundo dessas revelações e nos instigam a compreender o que o futuro reserva. Em Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13, nos revela um aviso profundo e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa advertência ecoa através dos séculos, e o terceiro cavaleiro, simbolizando a fragilidade de nosso mundo, nos recorda como nossas necessidades básicas podem ser facilmente retiradas. Esse cavaleiro é mais do que uma representação, é um alerta sobre a iminência de fome e pobreza durante tempos econômicos difíceis. Às vezes, culpamos governos e lideranças ao enfrentar crises econômicas, sem perceber que esses desafios podem ser indícios de que nos aproximamos do cumprimento de profecias. Como cristãos, somos chamados à compaixão e generosidade, amando nossos vizinhos e compartilhando nossos recursos para ajudar os necessitados. Contudo, quando o terceiro selo for aberto, o oposto acontecerá, trazendo tempos em que ninguém terá nada para compartilhar. O quarto cavaleiro, descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, revela uma visão sombria. Ao abrir o quarto selo, um cavalo pálido surge, conduzindo aquele que traz morte, seguido pelo Hades. Este cavaleiro é portador de destruição, tendo poder sobre a quarta parte da terra para ceifar vidas de diversas formas. Notavelmente, João vê duas figuras nesse cavalo, a morte e o Hades. No entanto, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, nos recorda que as chaves do Hades e da morte pertencem a ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Ao contemplarmos esses quatro cavaleiros, somos confrontados com problemas urgentes que ecoam em nosso mundo contemporâneo. Será que a chegada desses cavaleiros está próxima? A reflexão nos impulsiona a nos prepararmos para a volta de nosso Senhor, vivendo de maneira que honre a Deus enquanto aguardamos sua chegada.